E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O meu nome é Elano E eu sou o Riquelme. e nós vamos entender um pouco sobre a ciência por trás da similaridade entre a hidrofobia e as estruturas cristalinas. Quando a gente pensa em materiais e no seu desempenho, a ideia comum que a gente tem é que quanto mais perfeito, melhor vai ser esse material. Só que o que a ciência tem mostrado para a gente é que, na verdade, essas imperfeições elas podem ser a chave para um sucesso de um material. Seja um tecido que repele água ou um cristal com defeito estrutural, essas falhas, muitas vezes, elas melhoram a propriedade desse material e eles permitem inovações e aplicações nas práticas que são incríveis, né? As imperfeições, em várias formas, elas são capazes de transformar um material comum em algo extraordinário. E nesse vídeo, a gente vai explorar como essas falhas podem, na verdade, ser responsáveis por dar aos materiais as suas funcionalidades que são únicas. De tecidos hidrofóbicos às estruturas com defeitos cristalinos, a gente vai entender como essas imperfeições elas ajudam a mudar a ciência dos materiais. E aí, para a gente começar, a gente precisa entender o que são essas imperfeições, né? Em materiais cristalinos, utilizados para fazer na fabricação de metais, semicondutores, joias, a estrutura atômica ela segue um padrão regular e ordenado, né? Só que, no entanto, em muitos casos, a perfeição dessas estruturas é algo muito raro, muito difícil. E aí que entram os defeitos cristalinos, né? O que são eles? São as falhas que ocorrem nessa rede e que, por exemplo, podem assumir várias formas. Elas podem ser lacunas, onde um átomo está ausente, ou pode ser deslocações, em que ocorrem quando uma camada de átomos ela não está corretamente alinhada. E, embora esses efeitos eles possam parecer desvantagem na primeira vista, né, eles têm um papel que é fundamental na modificação da propriedade do material. Eles podem, por exemplo, melhorar a condutividade elétrica, a resistência ao desgaste, ou até mesmo tornar o material mais flexível. E esses defeitos eles também são cruciais em semicondutores, onde pequenas falhas elas são necessárias para o controle de corrente elétrica. E, em outras palavras, como eu posso dizer, sem as imperfeições, muitos materiais que a gente tem hoje, diariamente no nosso cotidiano, eles não têm uma funcionalidade tão essencial quanto as que eles têm. Agora você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com tecidos hidrofóbicos. E a resposta está na forma de como essas imperfeições moldam a interação dos materiais com o ambiente. Nos tecidos hidrofóbicos, a repulsão à água não vem de uma superfície lisa e impecável, mas e sim de pequenas irregularidades na superfície. Quando a gente observa bem de perto, a gente pode ver que essas superfícies não são suaves e nem uniformes. Elas têm microestruturas e nanoestruturas que formam pequenas elevações e depressões, e são essas imperfeições que aumentam a energia superficial do material. E é isso que impede a água de se espalhar. Em vez disso, as gotas elas vão se formar em esferas e escorrer pela superfície, mantendo o tecido seco. Assim, de maneira análoga, nos cristais, defeitos como lacunas e deslocações alteram a maneira de como os átomos vão interagir uns com os outros. E as lacunas, por exemplo, vão criar uma região de alta energia, tornando a superfície do material mais reativa e capaz de interagir de maneira diferente com o calor, eletricidade e outros estímulos. Em ambos os casos, tecidos e cristais são as imperfeições que determinam como o material vai reagir ao ambiente. No caso do tecido, a água não consegue penetrar, enquanto nos cristais as interações podem ser alteradas e assim melhorar a condutividade e outras propriedades. Uma das grandes lições da ciência dos materiais é que quando a gente controla essas imperfeições, a gente pode transformar um material, digamos que simples, em algo extremamente útil. Um bom exemplo disso são esses trajes de natação que foram usados nas Olimpíadas. Porque uma curiosidade é que esses trajes eles foram usados nas Olimpíadas, só que hoje em dia eles são banidos. Porque na época que eles foram usados, muitos atletas quebraram muitos recordes e isso foi considerado um roubo. Porque esses atletas estariam usando mais de 100% da sua capacidade. Porque os trajes permitiram ele quebrar essas barreiras. Esses defeitos eles tiveram o poder de reduzir o atrito com a água, permitindo que o nadador se mova mais rapidamente e com menor resistência. Em outras palavras, foram essas imperfeições que tornaram o material mais eficiente, ajudando assim a alcançar um desempenho superior.
Bom, e aí como o Guilherme falou, né, os tecidos hidrofóbicos, embora eles sejam mais comuns em trajes de natações, eles têm inúmeras aplicações no mundo real, né? Imagina um carro com uma pintura especial que repele a água, a sujeira, vidro de edifícios muito altos que são difíceis a limpeza, eles se limpam sozinhos quando a chuva cai. Esses efeitos surpreendentes, eles não surgem de superfícies perfeitamente lisas, como a gente imagina, mas sim de materiais com microestruturas e imperfeições controladas. Por exemplo, as superfícies hidrofóbicas elas criam uma camada de ar entre o material e a água, dificultando essa penetração dos líquidos. E isso é alcançado com uma micro e uma nanoestrutura que aumenta a energia superficial desse material, permitindo que a água forme gotas que escorreguem em vez de que se espalhem. Esses materiais, muitas vezes eles são utilizados em tecnologias do nosso cotidiano, são um exemplo claro de como as imperfeições podem ser moldadas para criar um efeito desejado, né? Em todos esses casos que eu citei, a manipulação precisa dessas superfícies, seja em cristais ou tecidos, ela resulta em um desempenho muito superior ao que seja possível se esses materiais eles não tivessem essas imperfeições, né? E aí a gente vê que é fascinante como a manipulação dessas perfeições ela pode resultar em efeitos similares, mesmo que em materiais tão diferentes, tão distintos, né? Quando a gente compara cristais com defeitos e tecidos hidrofóbicos, a gente vê uma conexão que é interessante. Nos cristais, os defeitos eles criam uma área de alta energia na estrutura atômica, e aí eles tornam essas superfícies mais reativas, e isso pode modificar a maneira como esses átomos ou moléculas eles interagem com o material, né? Por exemplo, em cristais usados para dispositivos eletrônicos, essas falhas elas são fundamentais para a condutibilidade elétrica, para a condução de energia elétrica, condução de eletricidade, ou para a criação de propriedades magnéticas. Já nos tecidos hidrofóbicos, essas microestruturas elas criam uma rede de ar que dificulta a adesão da água. A interação entre essas moléculas de água e a superfície é alterada justamente pela presença dessas irregularidades, resultando em uma superfície que repele a água. Assim, tanto nos cristais quanto nos tecidos, a chave ela está na forma de como essas imperfeições controladas elas alteram a interação entre o material e o ambiente, né? E para deixar claro, esses conceitos de defeito cristalino e superfície hidrofóbica, elas não estão apenas nas teorias laboratoriais. Elas estão mudando a maneira de como a gente vive e trabalha todos os dias. Desde trajes de natação mais rápido até dispositivo eletrônico mais duráveis. A manipulação de imperfeições em materiais tem um impacto direto na nossa vida cotidiana. Nos carros, superfícies hidrofóbicas estão sendo usadas para melhorar a resistência à água e à sujeira. Enquanto nos semicondutores, esses defeitos controlados permitem que nossos dispositivos funcionem de maneira mais rápida e eficiente. O controle dessas falhas torna os materiais mais resistentes, torna os materiais mais duráveis e especializados para a nossa necessidade moderna. Agora, como resumo, eu quero que vocês, quando vê um tecido repelindo água ou um cristal com propriedades surpreendentes, eu quero que vocês se lembrem que são as imperfeições que estão que estão tornando esse material único. Porque essas imperfeições, tão longe de ser um defeito, elas são fundamentais para a criação de materiais mais eficientes. E nessa ciência dos materiais, as falhas não são falhas, elas são oportunidades. E muitas vezes são essas imperfeições que permitem a gente criar tecnologia inovadora e otimizar o desempenho de tudo. Desde roupa, super trajes, até dispositivos eletrônicos. E esse é o poder das imperfeições. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, por ter assistido até aqui. A gente pede encarecidamente que vocês deixem o like de vocês e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem para ajudar a gente. E, de novo, o Elano já pediu e eu, Riquelme, estou pedindo aqui também. Por favor, deixa o like, compartilha com seus familiares, porque isso vai ajudar muito a gente e a gente vai estar ciente do que vocês estão gostando e gostaram do nosso vídeo e estão gostando do canal e desse conteúdo. E é com esse apoio que a gente consegue fazer mais vídeos assim para vocês. E Até é mais. isso. E muito obrigado.